Eu tenho uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Estamos meditando nesta semana sobre os milagres, os benefícios que trazem a submissão. Quando você se submete à vontade de Deus, quando você abraça a palavra de Deus com o seu coração e você diz: eu quero isso aqui para mim. Eu vou viver a palavra de Deus na minha vida. Eu vou aprender, eu vou aplicar. Eu vou me desarmar, sabe? Eu vou ter ouvidos para ouvir e receber com alegria a palavra que Deus tem para mim. Eu não vou questionar. Eu não vou duvidar, eu não vou rejeitar o que Deus quer me ensinar. Eu vou aplicar com toda a minha força, eu vou empregar esforço. Eu vou me esforçar para fazer do jeito que Deus quer. Eita glória! Aí vai ter mudança, aí vai ter milagre, vai ter as recompensas de Deus nas nossas vidas. Quero ler com você aqui a palavra de Deus no livro de Esther, no capítulo 1, versículo 10. Diz assim: No 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam, Meumã, Bista, Arbona, Bigtar, Abigtar, Zetá e Carcas. Eita, nomes bonitos esses aqui. Que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos seus nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir, e o rei ficou furioso e indignado. Como era costume, o rei consultar especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis e que eram muito amigos do rei. Carcena, Setá, Adamata, Tarsis, Meres, Marcena, Memucã. Estes eram os 7 nobres da Pérsia e da Média, que tinham acesso direto ao rei e eram os mais importantes do reino. Então o rei lhes perguntou: de acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti? Ela não obedeceu à ordem do rei Xerxes, transmitida pelos oficiais. Então Memucã respondeu, na presença do rei e dos nobres: a rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes. Pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos e dirão: o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as mulheres persas e medas da nobreza, que ficarem sabendo do comportamento da rainha, agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também deu o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela.
Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão os seus maridos, do mais rico ao mais pobre. O rei e seus nobres aceitaram de bom grado o conselho, de modo que o rei pôs em prática a proposta de Memucã. Toda atitude de submissão, ela gera bons resultados, seja a curto prazo, alguns virão a longo prazo, se soubermos esperar. Diga assim comigo: eu sei esperar. Essa frase é uma das frases que eu mais digo para mim mesma, porque eu já tive muita pressa. E quando eu olho para trás, eu vejo que os maiores erros que eu cometi na minha vida, as maiores decisões que eu já tomei errado, algumas dessas decisões me custaram até prejuízos financeiros. Foi porque eu decidi com pressa. Então eu quero encorajar você a ter objetivos a curto, médio e longo prazo. A não fazer aquilo que Deus quer só se você vê um resultado imediato. Porque as maiores conquistas se levam tempo. Tempo fazendo a coisa certa. É só você pensar. Se você está acima do peso, você acha que fazer a coisa certa em um dia vai gerar o resultado esperado? Claro que não. Mas a constância de dia por dia fazendo certo vai gerar os seus objetivos e muito mais do que aquilo que você está esperando. Nós vimos aqui na palavra de Deus um exemplo trágico de uma mulher chamada Vasti, que era rainha. Era uma mulher muito bonita. Ela era a mulher mais bonita do reino. Ela era a esposa do rei Xerxes. E um dia o rei estava dando um grande banquete e ela também estava dando, só que ela estava dando um banquete para as mulheres dos oficiais e o rei dando este banquete aos homens. E depois de 7 dias de festa, o rei já estava embriagado. Ele queria apresentar para toda a sua corte, seus convidados, a beleza da rainha Vasti. E ele enviou até o palácio dela, onde ela estava dando a segunda festa para as mulheres. Ele enviou 7 oficiais para trazer uma mulher. Ele enviou 7 homens para trazer uma mulher. E nenhum desses 7 conseguiu trazê-la, convencê-la a vir. Ela disse que não vinha e realmente não veio. E quando os oficiais voltaram, que disseram ao rei: olha, ela não quis vir. E o rei já tinha anunciado que ela iria entrar com a coroa real. E todos os convidados estavam aguardando. A Bíblia não entra em detalhes que tipo de festa era essa, se tinha mulheres dançando nessa festa, porque aonde tem
muitos homens bebendo, né? E nessa época aqui aonde essas práticas eram muito comuns. Eu não sei se foi por isso que ela não quis vir. Ela não queria se expor no meio de tantos homens assim. Marido embriagado, ela não queria lhe obedecer, porque ela devia saber o marido que ela tinha e o que ele era capaz de pedir para ela fazer no meio de todo mundo, e ela não quis vir. Então o rei se indignou e, furioso, ele procurou os seus conselheiros que entendiam de leis e direitos para saber qual seria a punição que deveria ser aplicado a ela por ela ter dito um não para o rei. E os seus conselheiros começaram a discussão, a discutir, e cada um dava um conselho. E teve um que disse: esse mau exemplo que a rainha deu, se ela não for punida severamente, vai se estabelecer um caos no reino, porque cada mulher vai fazer dessa mesma forma com o seu marido, seja ele pobre ou rico. Elas vão aprender a desrespeitar, a não se submeter, e isso vai trazer problema para todas as casas. Então ela tem que ser punida severamente para servir de exemplo para nenhuma outra mulher querer fazer isso quando o marido chamar. Para que nenhuma mulher rejeite seu marido quando ele chamar. E a punição é que nunca mais ela entre na presença do rei e ela perda a coroa, o posto de rainha, e que outra ocupe o lugar dela, uma que seja melhor do que ela, que seja obediente, que seja submissa. E o rei concordou. O rei concordou e assinou o decreto real de que mulheres que tivessem esse comportamento iam ser punidas severamente, a exemplo do que estaria acontecendo com Vasti. Só que passou um tempo, depois que o rei passou a ressaca do vinho, ele começou a sentir muita saudade da Vasti. Ele ficou muito triste. Ele ficou arrasado, porque ele não podia mais voltar atrás no decreto que ele fez. E um dos seus conselheiros disse para ele: por que o senhor não faz um concurso de beleza? Convoca todas as moças virgens do reino e o senhor escolhe uma nova rainha, uma nova esposa. E dessa vez essas mulheres vão desfilar só pro senhor, para mais ninguém. E os historiadores dizem que foram-se encontradas 177 jovens e a Esté era uma delas, que era uma judia que tinha sido trazida para este reino, que no caso os judeus nessa época estavam sobre o domínio da Média e dos persas, né? Não estavam em Jerusalém. E Esté tinha sido trazida como uma escrava de guerra, né? E nesse concurso, a Esté foi escolhida. Deus deu a Esté o favor para que ela se tornasse rainha no lugar de Vasti. E a Esté era uma menina que
ficou órfã ainda na infância e foi criada pelo tio dela, chamado de Mardoqueu. E ela era muito obediente a esse tio, muito mesmo. E foi justamente essa virtude da submissão, da obediência, que fez com que Esther alcançasse esse posto de rainha, mesmo sendo uma escrava de guerra. Deus a promoveu e fez ela substituir a rainha Vasti, porque nesse quesito submissão ela era melhor do que Vasti. Eu quero encorajar você a não dizer não para o rei. Jesus é o rei. Jesus é o rei dos reis. Quando você se submete ao chamado do rei, ao chamado de Jesus, quando ele chama você e você diz: eis-me aqui, que se cumpra na minha vida toda a tua vontade, Deus vai começar a lhe promover. Deus vai começar a fazer você crescer diante de Deus e diante também dos homens. Você pode se esforçar para ser um bom filho, uma boa filha, uma boa esposa, um bom marido, um bom funcionário. Sem se submeter à vontade de Deus, você não vai conseguir manter essa posição por muito tempo. Você até vai tentar, mas não vai conseguir. Por isso, não tente fazer as coisas sem se submeter à vontade de Deus. Não queira apenas ser um homem bom, uma mulher boa, isso não é suficiente. Oh, mas a Maria é uma menina tão boa. Oh, mas o Pedro é um menino tão bom. Sem Jesus é impossível você conseguir manter essa posição por muito tempo. Porque é Ele que sustenta as coisas boas que podem existir dentro de nós e que dá aquilo que não existe. Eu conversando com uma pessoa e ela dizia assim, que a coisa que ela tinha mais resistência era nessa questão da submissão ao seu esposo. Ela dizendo para mim: pastora, toda a vida eu fui a melhor aluna da minha turma. Eu só tirava 10. Eu estudei numa das melhores escolas aqui de Floriano, de bolsa, porque eu ganhei essa bolsa pelos meus ótimos resultados. E eu dizia para mim mesma: eu cuidar de casa, cuidar de roupa, lavar a louça, fazer comida. Eu nasci para isso não. Eu estudei a vida toda, foi para mim trabalhar com a caneta. E a vida dela indo de mal a pior. De mal a pior. Realmente trabalhava com a caneta, mas não tinha paz dentro da sua casa. Não podia chamar nem a casa de lar, porque não era um lar, era um ringue. Como ela mesma me diz: pastora, tinha hora que eu saía de dentro de casa, porque eu sabia que o demônio estava lá dentro e eu tinha era medo de ficar dentro de minha casa. E ali tinha vícios, tinha briga, ali tinha filhos
tentando se suicidar, tinha drogas, tinha tudo que não presta. Só não tinha submissão, nem à vontade de Deus e nem ao seu marido. Por que eu falo assim? Quer dizer que a culpa é da mulher de tudo que tem de ruim dentro da casa? A culpa não é da mulher, mas a solução, minha irmã, vai depender muito de você. Sabe por quê? Você pode não ser culpado de todos os problemas aí dentro de sua casa, mas a solução, certamente, como vive o Senhor e como você está respirando bem aí, a solução desse caos aí vai passar por você. Porque a palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. A tola a derruba com as próprias mãos. Eu não sei porquê, mas Deus, na sua infinita sabedoria, escolheu, amada, nós, com as nossas muitas limitações e fraquezas. Deus nos escolheu para edificar o lar. Essa função é nossa, sabe? Você querendo ou não, você gostando ou não, você acreditando ou não. É o que está aqui em Provérbios 14, versículo 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as suas próprias mãos a insensata derruba a sua. A Vasti foi um exemplo de uma mulher insensata que derrubou a sua própria casa, perdeu a coroa. E a Esther é o exemplo de uma mulher sábia da Bíblia. Ela não teve um bom começo, ela não teve mãe para ensinar ela a ser uma mulher sábia, mas ela teve um tio que Deus usou para ensinar ela a orar, ensinar ela a jejuar, ensinou ela a amar a Deus, ensinou ela a fazer uma boa refeição, que foi com 3 jantares, um seguido do outro. Ela convidou o rei e o seu esposo para ir jantar com ela. No primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. E no terceiro jantar, eu imagino como ela caprichou, não tem? O rei ficou tão satisfeito, porque se tem uma coisa que marido gosta é de comida boa, e a comida que ele gosta de comer, né? Depois que ele comeu, ele disse: pode me pedir o que você quiser, minha rainha, que eu vou lhe dar. E ali ela pediu que ele viesse proteger a sua vida e proteger ela dos seus inimigos e o seu povo. Que na época tinha um dos conselheiros, dos principais conselheiros dele, chamado Amã, que estava tramando um dia de matança para todos os judeus. Como Hitler matou muitos judeus, Amã, neste tempo, estava planejando um dia para destruir, matar todos os judeus. E ela conseguiu que o rei fizesse um decreto para que o seu povo pudesse se defender e o Amã pudesse ser punido. E ela desmascarou toda essa trama que estava para destruir a sua vida e o seu povo, os judeus, sendo uma mulher submissa, que dizia sempre sim, senhor, para o rei, que nunca o desrespeitava, mesmo ela sabendo que ele bebia, mesmo ela sabendo que ele tinha outras mulheres, que ele tinha, mesmo ela sabendo que ele passava de dias sem visitar ela na casa dela. Ele não falava com ela já fazia alguns meses, que não dava nem um bom dia.
Mesmo o bicho sendo um marido ruim, não tem? Que só tinha amizade com gente ruim. Ela tinha tantos motivos para ser insubmissa, sabe? Mas ela decidiu ser uma mulher sábia, uma mulher que edifica. Ela não perdeu a coroa dela, ela nunca perdeu o posto dela. Pelo contrário, ela ganhou um livro inteiro na Bíblia contando a história dela desde o início. E como Deus a pôde usá-la para sua glória, para salvar a vida de muita gente. Porque ela era uma mulher de Deus, uma mulher que orava, uma mulher que jejuava. E Esté foi uma das mulheres que ela fez um jejum de 3 dias sem comer e sem beber, que quem já fez esse jejum sabe o tanto que é difícil. Tudo para poder ela conseguir falar com o rei sem perder o equilíbrio emocional. Porque ele era o melhor amigo do pior inimigo dela. E para ela não pegar aquele prato de comida e tacar na cara dele, não tem? Ela foi jejuar. Disse: eu vou orar, eu vou jejuar, porque eu vou me comportar bem diante do rei. Eu não vou conquistar o que eu preciso no grito, na força, na marra, na briga, lançando no rosto dele os defeitos dele. Não, eu vou no poder de Deus, na fé e no amor. Eita glória! E assim ela se tornou um exemplo de mulher sábia, não só na sua geração, mas também na nossa, que nós estamos falando dela aqui, né? Então Deus quer lhe usar, minha irmã. Deus quer lhe usar, meu irmão. Essa palavra também é para você. Se submeta à vontade do rei. O rei está lhe chamando, o rei Jesus está lhe chamando. Não diga não para o rei, porque o nosso não faz com que outra pessoa ocupe o nosso lugar. Se a gente se recusar a estar no lugar que o rei mandou chamar. Diga não para a sua vontade, diga não para você mesmo, mas não diga nunca não para Deus. Porque isso vai lhe custar um preço muito alto. Você vai perder posições que Deus tinha dado a você. Talvez a Vasti, ela olhava para a coroa: eu sou a rainha, ninguém nunca vai tirar minha majestade. Ela se enganou. Naquele dia que ela tomou essa decisão errada, o rei lhe substituiu por outra. Eu quero orar para que você entenda que o caminho da submissão fará você ter o favor do rei, como Esté teve. A submissão, ela vai gerar bons resultados na sua vida. É tão bom a gente poder falar com Deus e Deus nos dar. Deus dizer assim pra gente: pode me pedir, minha filha, o que você quiser que eu vou lhe dar. Eita glória! Você já pensou nesse dia? Você vai chegar lá. Se você se submeter à vontade de Deus. Salomão viveu um dia desse na sua vida. Ele disse: pode me pedir, Salomão, o que você quiser. O que você quiser. Aí Salomão disse: eu quero sabedoria. O cego Bartimeu estava diante de Jesus. E Jesus disse: o que é que você quer? Ele disse: eu quero ver. Então Jesus encontrou com muitas pessoas que ele deu o dia de favor, sabe? Delas pedir o que elas quisessem. E por que você acha que Jesus não vai permitir você viver pelo menos um dia desse na sua vida?
Então o caminho para a gente ter esse favor de Deus, que alguns já tiveram, passa pela submissão. De você fazer aquilo que agrada a Deus. De você dizer sim para Deus. Aí vai chegar um dia, pode não ser no primeiro dia que você fez a coisa certa, mas você continuou fazendo. Porque no caso de Esther, ela não ouviu esse pode me pedir o que você quiser que eu vou te dar até a metade do reino. Não foi no primeiro dia que ela casou. Ela fez ali muitas coisas que agradou a Deus. Ela foi fazendo, até o dia, é hoje o dia do favor. Eita, glória a Deus. Deus tem esses dias maravilhosos para nós também. Então, vamos nos submeter à vontade de Deus. Pai, eu oro para que nós venhamos a conseguir ser pessoas submissas, pessoas calmas, pessoas mansas, pessoas equilibradas, pessoas que fazem aquilo que te agrada. Nos dê essa sabedoria, Pai, de viver. Nós não queremos, meu Deus, destruir aquilo que o Senhor tem nos dado. Não queremos jogar fora a nossa coroa, não queremos perder a majestade, não queremos derrubar com as nossas próprias mãos a nossa casa, o nosso lar e nem a vida de ninguém. Nos dê esse coração submisso à Tua vontade, Pai. E as pessoas também que estão acima de nós, que nós devemos respeito a elas. Nos transforme nesta mulher submissa, nesse homem submisso que tanto te agrada, que tanto te alegra. É isso que nós queremos, Pai. Esse milagre na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Diga amém. Diga graças a Deus. Diga glória ao Pai. Diga glória ao Filho. Diga glória ao Espírito Santo de Deus.